paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus, mais uma oportunidade. Estamos aqui juntos nesse devocional. Vou fazer uma pergunta a vocês: como anda o propósito? Como anda as suas metas com Deus? As mudanças que você tem prometido? Não minta para si mesmo. Eu acredito que a pior mentira não é... Eu sei que não existe uma tabela de a maior mentira é para aquele ou para aquela, mas acredito que uma das piores mentiras é quando nós mentimos para nós mesmos. Então, seja sincero com você, principalmente quando você orar a Deus e você tiver algo que você anseia, algo que você tem dito a Deus: olha, Senhor, se tu fizeres isso, eu vou. Se tu abrires essa porta, eu irei. Se o Senhor me der essa condição, eu passarei. Então faça. Se Deus abrir uma porta, se Deus fizer um mover, aquele que você tem orado tanto, faça. Porque o que eu mais vejo, irmãos, e olha que isso não aconteceu uma vez só, nesses anos que eu tenho de evangelho. Quantas vezes eu já vi Deus abrir portas, a pessoa ali pedindo, clamando. Aí Deus abre uma porta abençoada para a pessoa. Sim, a pessoa joga fora essa porta. A pessoa simplesmente, porque eu não gostei do lugar, porque eu não gostei da pessoa, porque eu não gostei do clima. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Assim como você também. Não se sinta intimidado se você for para um lugar novo que Deus preparou para você. Mas seja obediente, seja verdadeiro. Se você clamou a Deus por isso, Deus vai te capacitar, Deus vai preparar tudo ali para você. Mas quando você pedir algo a Deus e Deus abrir essa porta, dê esse passo. Porque por pouco ou por muito, as pessoas têm perdido bênçãos valiosíssimas. E eu digo, quando valiosíssimas, são bênçãos que poderiam se tornar testemunhos lindos na casa de Deus, motivando até outras pessoas. Muitas vezes uma pessoa precisa ouvir o seu testemunho para ela dar um passo. Então não, você clamou tanto, quando Deus abrir a porta, está com medo? Vai com medo mesmo, mas Deus vai te honrar lá. Irmãos, vamos à nossa meditação de hoje. Está em Salmo 101, versículo 4 e 5. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que ocultas, calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Irmãos, é duro a palavra, mas aquele que tem coração altivo, é soberbo. Sinais claros, irmãos. Primeiro, a pessoa altiva, a pessoa soberba, ela só vai fazer o que ela quer. Isso na obra de Deus, isso no trabalho, dentro de casa. A pessoa soberba, ela dá sinais, mas ela só faz o que ela quer. E como nós podemos perceber esses sinais? Porque a pessoa altiva, irmãos, a pessoa soberba, isso eu vou falar no meio cristão mesmo, no meio da obra. É aquela pessoa que sempre vai olhar para você com um olhar assim, te olhando de cima. A pessoa nunca vai ter a humildade de dizer que está errada. Ela nunca vai ter a humildade de aceitar que ela precisa de uma correção. E isso é altivez. A soberba é quando a pessoa acha que o lugar onde ela está na igreja não é o lugar devido dela, ela precisa de um lugar maior, ela precisa de um destaque. Uma coisa que eu aprendi com a minha pastora: irmãos, dentro da igreja, quem tem que aparecer é Deus. Eu vou, faço a minha obra, e esse exemplo que eu estou dando é para todas as áreas, não é apenas para dentro das igrejas. Pastores, missionários, missionárias, pastoras. A palavra de Deus disse: desce.
Quem tem que crescer é Deus. E hoje, infelizmente, eu falo muito desse sistema religioso que é pregoado nas igrejas, onde o homem quer se destacar tanto quanto Deus. Isso é altivez. E o homem, quando aceita isso, isso é soberba. Irmãos, nós precisamos ser humildes no serviço do Senhor. A humildade faz parte do caráter de Cristo. Esse sistema religioso onde se prega valores, dinheiro, bens materiais. Jesus, ele deixou bem claro que nós fôssemos seus imitadores. E a toda espécie de criatura, homens, mulheres, ricos, pobres, doentes, sãos, mas todos com a alma necessitando da salvação, Jesus amparou a todos. E a maneira humilde de Jesus Cristo ser aproximava as pessoas dele. A maneira como Jesus se portava como parte daquele povo. Eu acho muito bonito uma passagem que Jesus é questionado a respeito do que é bom. E ele diz, bom somente Deus. Você percebe que nem ele mesmo, Jesus, nós sabemos que Jesus era bom, nós sabemos que Jesus era perfeito em obras, mas ele mesmo se coloca na posição humana de pecador, quando ele diz, bom somente Deus. E quantos homens, mulheres que estão aí, não, porque eu sou bom, porque eu sou merecedor. Irmãos, a única coisa que a gente merece nessa vida é a misericórdia de Deus. E ainda, nós temos que ter a humildade de aceitar que erramos para que o Senhor venha nos corrigir, porque as pessoas não aceitam também correção. Irmãos, quando eu falo, eu quero que vocês meditem nesses versículos 4 e 5 do Salmo 101, porque é como Deus vê. E vai ser Deus a nos julgar naquele grande dia. Mas como está o seu coração hoje? Se você tem um espaço, se você tem uma obra, se Deus te tornou líder de alguma coisa, patrão. Claro, existe uma hierarquia que tem que ser respeitada dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de um escritório, dentro de uma escola. Mas é necessário que haja humildade. Eu me lembro muito bem, isso eu aprendi no colégio. Meus professores, meus pais sempre diziam, respeite seus professores. E claro, nós passávamos muito tempo com os nossos professores. Hoje não acontece mais isso. Mas nós, no nosso tempo, olhávamos para os professores como um canal de sabedoria que nos levaria a patamares maiores. Onde nós, como crianças, jovens, sonhávamos muito, muito alto. Eu, pelo menos, idealizava meus professores como porteiros, sabe? Pessoas que estavam ali para abrir a porta da nossa mente para que nós pudéssemos ir até onde nós não poderíamos sozinhos ir. Eles estavam ali para nos educar, e não só em suas matérias específicas, mas nos ajudar a moldar o nosso caráter. Eu tive uma professora de educação artística, Dona Sidney, e ela sempre me chamava muita atenção, porque ela sabia que eu tinha jeito para desenhista, eu tinha a capacidade para fazer trabalhos melhores, mas eu era muito desleixado naquele tempo com isso. E ela nunca deixou de insistir que eu poderia fazer melhor. Um tempo na minha vida eu fui professor de desenho, mas eu devo
também a Deus, principalmente, porque Ele tinha me dado esse dom na época, mas também eu devo a Dona Sidney, que foi uma professora que me ensinou a ter um caráter e uma atitude para enfrentar as dificuldades da sociedade. Então, se nós tivermos a humildade de ouvir, principalmente ouvir, as coisas vão se tornar melhores na nossa vida. Ouçam mais. A salvação vem pelo ouvir. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.